Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Conversa Economia Sem Enrolação. Eu não aguento mais receber a seguinte pergunta. Charles, quais fundos imobiliários você ainda acha que vale a pena? Charles, você investiria hoje em dia em fundos imobiliários? Charles, você que é fundo imobiliário? Charles, você que é fundo imobiliário? E muita gente acaba dizendo o seguinte, que eu já tenho a minha carteira, então fica confuso acompanhar para quem está começando. Então a gente vai resolver isso hoje. Eu falarei sobre 5 fundos imobiliários para iniciantes, ou seja, não é uma recomendação, mas seriam os fundos imobiliários que eu compraria se eu começasse a investir hoje. Portanto, fique até o final, que no final do vídeo eu vou ampliar essa lista para 10 fundos imobiliários. Então, eu vou falar um pouquinho do setor, falo sobre os 5 fundos que eu investiria primeiro e depois aumento essa lista para 10. Quem perder esse vídeo é louco, mas antes de tudo isso, me deixa aqui nos comentários quantos fundos imobiliários você tem na sua carteira. Ah, não tenho nenhum. Coloca nenhum, porra. Tenho 3, tenho 4, tenho 10, tenho 25. O cara do 25 tá com problema, porque não vai conseguir acompanhar isso tudo. Mas me deixa aqui nos comentários quantos fundos imobiliários você tem e domingo que vem eu vou sortear esse caderno exclusivo do canal, mais o livro Os Segredos da Mente Milionária, que não são mais segredos porque estão aqui. Então, sem enrolação, o número de investidores em fundos imobiliários cresceu 10 vezes nos últimos anos. É o que a gente vem falando, é um mercado que quando o investidor descobre, ele não precisa ter tudo em FIIs ou nada em FIIs. Você tem que parar com esse negócio de tudo ou nada, 8 ou 80. Então você coloca na sua carteira, escolhe um valor, eu quero ter 10%, 25%, 50%. E aí vai calibrando, vai ajustando, não precisa ser uma coisa ou outra. O setor não foi tão bem em 2021, você já sabe disso, que a tua carteira tá uma merda, mas a gente tem que pensar em longo prazo. Então, essa curva aqui, a saída de 12 mil investidores em 2009, depois chegando a 100 mil investidores em 2017, finalmente em 1,5 milhão, indo para 5 milhões, essa saída se deu ao conhecimento, ao que a gente faz aqui. É por isso que eu digo, quem não tem fundo imobiliário é louco, tá? A participação maior é de pessoa física. Algumas pessoas também ficam me perguntando, o que você acha melhor? Eu comprar um imóvel para alugar ou investir em fundos imobiliários? A minha opinião é pessoal, é de que você deveria investir em fundos imobiliários, tá? Agora, se você tem vários imóveis, tem muito dinheiro, é outro ponto. Por isso que eu digo, a questão do investimento depende muito do perfil do investidor. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho $500 mil para investir, 500 mil. O que é melhor, comprar um imóvel ou investir em fundos imobiliários? Cara, se você não fizer o melhor negócio do mundo de imóveis, você não vai conseguir ganhar o que os fundos imobiliários estão pagando, quase 1% ao mês, e você não terá liquidez. Se eu tenho 500 mil em fundos imobiliários e quero liquidar 10 mil no mês, eu consigo. Agora, um imóvel, se eu tenho um imóvel de 500 mil, quero pegar 10 mil, eu não vou conseguir, eu vou ter que arrumar um empréstimo, dar um jeito, não dá. Então, eu já falei isso em outros vídeos, depois eu falo de novo, mas a grosso modo acaba sendo melhor fundos imobiliários, mas depende caso a caso da situação do investidor, tá? Temos a inflação também assustando, a gente já conversou que os fundos imobiliários acabam corrigindo o valor da inflação e muitos investidores acabaram saindo por causa do valor da renda fixa. Afinal de contas, para que eu vou correr o risco de investir em fundos imobiliários, ter todo o trabalho, ter que assistir vídeo meu que ninguém aguenta mais? Para que eu vou fazer tudo isso se eu posso colocar meu dinheiro no Tesouro Direto, ir para a praia e ganhar praticamente a mesma coisa? Só que são perfis diferentes de investimentos. É o que eu estou tentando falar para vocês desde o início. Você tem que alocar de acordo com o que você imagina na sua carteira. Eu quero ter 50% em renda fixa. Ok, 50% em renda fixa. Quanto em fundos imobiliários? Aí você vai escolher ali. Temos também as opções do Fiagro. Eu estou devendo vídeo para vocês. É mais um vídeo que eu estou devendo. Agora, nessa questão do Fiagro, eu já estou incluindo aos poucos na minha carteira negócios vinculados ao agro. Por exemplo, a Raizen, que está na minha carteira pessoal. Então, aos pouquinhos eu também estou colocando agro, é um setor que vem carregando o Brasil, né? Todos os outros segmentos caíram nos últimos 10 anos em relação à proporção do PIB, a questão de crescimento, e o agro vai ali sempre bombando. Então, eu acredito que nos próximos anos nós tenhamos mais produtos vinculados ao agro. Eu falarei sobre Fiagro. Para a gente dar sequência aqui, começar com o primeiro fundo imobiliário dos 5,
KNCR11 é um fundo imobiliário de papéis atrelado ao CDI. A gente já falou sobre ele. Então, o CDI está subindo. Deve ficar acima dos 10% em 2022. Então, eu tendo este fundo imobiliário, que é do segmento de papéis, eu vou acabar tendo um rendimento aí acima, provavelmente, de 10% em 2022. Para quem quiser mais detalhes, eu vou deixar esse relatório gratuito da Levante aí, o melhor fundo imobiliário para ganhar com a alta da Selic. Então, é um fundo imobiliário exatamente para isso. Ah, Chaz, e quando a Selic for para 5%? Calma, porra. Quando ela for para 5%, a gente vai falar, ao longo do caminho a gente vai falar. Então, fundo número 1 é um fundo de papéis, né, de recebíveis, atrelados ao CDI, o KNCR11. Fundo número 2 é o HFOF11, é um fundo de fundos. Muita gente critica, mas fundo de fundos paga taxa dobrada, não está num bom momento. Caramba, mas para uma carteira pequena, eu acho que é interessante ter um fundo de fundos, porque esse fundo vai diversificar. Então, se você escolher montar uma carteirinha com 5 fundos, tendo um fundo de fundo, esse aqui vai investir em 20, 30 outros fundos. Vai acabar que a sua carteira vai ser mais diversificada do que você pensa. Então, fundo número 1, um fundo vinculado a recebíveis. Fundo número 2, um fundo de fundos. Ó, isso aqui já está bem diversificado. Fundo número 3, um fundo de logística que eu gosto muito por causa do conceito do last mile. É um fundo de logística com bons imóveis a 30 quilômetros das capitais, bem vinculado a essa questão de você estar próximo da entrega. É o SDIL11, muito bacana, eu já tenho ele há um tempo, estou satisfeito. Óbvio que alguma coisa pode mudar. Porra, vi teu vídeo lá, depois um galpão pegou fogo, depois o inquilino não pagou. Cara, isso pode acontecer em qualquer coisa. Você pode comprar o seu imóvel de 500 mil e o inquilino não pagar, ó, você vai se ferrar, que é um só. Então, colocando um fundo de logística com essas características, eu acho que você fica numa posição interessante na carteira. Quarto fundo imobiliário da nossa listinha de 5 fundos, o BTAL11, justamente do segmento que eu falei do agronegócio. Então, com isso, você coloca um fundo de agro dentro já de uma carteirinha de 5 fundos. Tem outros fundos de agro, mas é um segmento que não tem muita coisa ainda. Então, é um fundo que a gente vai acabar com o tempo aprendendo sobre o segmento, mas você já coloca uma coisa totalmente diferenciada dentro da carteira. E para fechar aqui a listinha dos 5 fundos, super conhecido, VISC11, são vários shoppings distribuídos pelo Brasil, com bastante coisa em São Paulo, Paraná, Minas, Mato Grosso. É um fundo muito conhecido já da galera. Ele acabou pagando um pouco menos nos últimos meses, na realidade nos últimos anos. Antes pagava muito melhor, mas é um fundo de shopping, cara. Os shoppings ficaram fechados no auge da pandemia. Sendo assim, nós temos o que aqui, ó? Colocando uma tabelinha para vocês. KNCR11, recebíveis. HFOF11, um fundo de fundos. SDIL11, um fundo de logística. BTAL11, um fundo do agro. E VISC11, um fundo de shoppings. Coloquei aqui uma tabelinha direitinha para vocês, já com rendimento mensal, né, do último mês, tanto em percentual quanto em valor. E o valor da cota, deem uma olhada aqui, ó, com R$450, meu amigo, você monta uma carteira com 5 fundos imobiliários para começar. Ah, Chaz, eu não tenho R$400. Porra, mas iFood toda sexta você tá pedindo. Nada contra, eu também peço, tá? Mas você tem que dar um jeito de arrumar um dinheirinho. Óbvio que você tem que primeiro pagar dívida, você tá endividado e tal, mas você tem que começar. O que eu estou mostrando para vocês aqui é que com menos de 500 pratas, quinhentão, você monta aí em qualquer aplicativo gratuito, você vai montar em qualquer aplicativo gratuito e receber dividendo já. Aí mês que vem você recebe um pouco, no outro mês você recebe um pouco, no meu caso eu recebo um pouco mais, o desse mês já vai ser para consertar a tela, que eu acho que rachou aqui. Então, você vai se desenvolvendo. O que você não pode fazer é olhar esse vídeo aqui. Eu te mostrei 5 fundos imobiliários, diversificados, fiz o dever de casa, e aí você não investe porque vai deixar para depois. Então, essa primeira parte nós falamos de 5 fundos, tá? Qual o problema de ter 5 fundos imobiliários na sua carteira? Que se um fundo tiver um problema, e vai ter, em algum momento você vai ter, várias vezes eu já tive problema, se um fundo tiver, ele é um percentual muito grande da sua carteira. Então, com o tempo, você vai ter que ir evoluindo e colocando mais fundos.
Eu ampliei essa lista um pouquinho, eu já falei os 5 que eu começaria, o que eu faria, não é nenhuma recomendação, mas eu vou ampliar agora para 10 fundos. Então, se eu fosse ampliar, o que eu faria? Eu colocaria mais um fundo de recebíveis, então além do KN CR11, eu colocaria o RE CR11, com isso nós ficaremos com 2 fundos de recebíveis. Colocaria mais um fundo também de fundos, né? Fundo de fundos, que seria o BCFF11, super conhecido. Teremos 2 fundos de fundos. Do agro, que é um setor que eu venho estudando mais, além do BTAL11, eu colocaria o BTRA11. São 2 fundos complementares. Um fundo é de terras agrícolas, o outro ele acaba comprando e alugando silos, depósitos. Então, são 2 fundos do agro, só que são complementares, são nichos diferentes dentro do agronegócio. Na área de shoppings, além do VISC11, eu colocaria o HSML11, também é complementar, regiões diferentes, shoppings diferentes. Na área de logística, eu deixaria o SD e L11, eu acho um fundo bacana, eu gosto dele, e colocaria um outro segmento, uma novidade, eu venho estudando também, um fundo imobiliário residencial JFLL11, que ele aluga aí esses apartes, muito bacana, bem caro, 10 pau, 15 pau, 20 pau para você se hospedar, e a carteirinha ficaria dessa forma aí, recebíveis, fundo de fundo, agro, shopping, logística, residencial, fazendo o dever de casa para vocês. A gente pode perceber que tem fundos pagando aí acima de 0,80, acima de 1%, acima de 0,90%, fundos pagando dividendos interessantes. E somando o valor de todas essas cotas aqui, nós temos R$ 875. Eu vou repetir, menos de R$1.000. Se você tiver R$1.000, você consegue comprar 10 cotas de fundos imobiliários e passar a receber dividendos todos os meses. Ah, o que eu vou fazer com a cota do dividendo? Porra, o recebível você vai comprar mais cotas. Você recebeu esse mês R$10, R$15, R$20, você vai pegar e vai comprar a cota de um fundo imobiliário que custa isso. E tem fundos que custam isso. Então, você vai investir em 5, depois você vai investir em 10, aí você vai receber dividendos, isso vai aumentando. Quando você olhar, vai estar gigante, confia em mim. Então, o que a gente falou aqui? 5 fundos para quem quer começar, a tabelinha está aqui, inclusive tem um relatório gratuito sobre um deles. Depois, quando você quiser ampliar, tem 10 fundos. E nos próximos vídeos eu farei vídeos mais completos sobre os fundos. Foi um resumão só para quem está começando ter ideia de quanta coisa bacana tem no mercado. Agora me diga você nos comentários quantos fundos imobiliários você tem na sua carteira. Um fundo, nenhum, 3, 4, 50. Eu tenho um amigo que tem 40, mas ele controla tudo muito bem, que ele é muito inteligente. Me diga nos comentários quantos fundos você tem. Domingo que vem eu vou sortear esse caderno exclusivo do canal, mais o livro Os Segredos da Mente Milionária, o melhor livro de todos. Aí, se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino e até a próxima.